Escândalo de corrupção do Fernandes, fraude em programas sociais na Argentina, inflação, déficit sendo balanceado agora, inflação caindo na Argentina. Tem uma briga do Congresso com o Milei agora, vamos entender o que está acontecendo, novidades disso. E teve uma revolta de governadores dentro da Argentina, que tem um cara que pode ser preso, porque ele está dizendo que ele quer mais dinheiro de imposto, senão ele vai sabotar o país. Um governador na Argentina está abertamente falando isso. Isso aqui é o tema desse nosso novo quadro, que eu acho que não vai ter um dia fixo, mas acho que vai acabar sendo semanal ou quinzenal, alguma coisa assim, que é o Milei Report, que é o que está acontecendo na Argentina, as boas notícias, os bons dados dos resultados dos programas do Milei, porque só tô a porrada aqui. Jornalistas aqui ou odeiam ele ou não entendem nada e só copiam a matéria do cara que odeia ele. E aí você, por exemplo, acaba com aquela matéria que é uma completa fake news de que o Milei está deportando estudantes brasileiros. Acaba com essas porcaria aí. E as pessoas não sabem o que está acontecendo aqui e não entendem todos os benefícios que estão sendo trazidos lá, especialmente numa época tão difícil em que você tem grandes dificuldades, grandes ajustes e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse quadro aqui para counterar essa desinformação que existe contra o Milei. Vamos lá, em nenhuma ordem particular de importância aqui, mas talvez começando pelo mais divertido e pelo mais... Bom, todo mundo sabia, né? Mas agora a gente tá vendo escândalo de corrupção do Fernandes. E não é o escândalo que teve da Lava Jato, que estava envolvendo Kirchner e tudo mais, que envolveu vários outros presidentes da América Latina, mas segundo o STF brasileiro, não existe. Pegaram um decreto do Fernandes de lá de 2021 que diz que o Estado argentino tem que contratar uma empresa de seguros. Fala, quê? Não é possível. Não, tá aqui um print na tela para você do decreto. O decreto diz: tem que contratar essa empresa de seguros. Note, não é uma licitação, não é um concurso, não, ele decretou. Olha, tem que contratar essa empresa aqui. Por quê? Porque é do meu amigo. A empresa era do amigo do Fernandes, que inclusive tem operações muito suspeitas de lavagem de dinheiro e tudo mais. E ele agora foi denunciado por basicamente má gestão de recursos públicos, porque não teve concorrência, não teve nada, é uma empresa de um amigo relacionado com ele, um negócio esquisito pra caramba, e assim, a empresa vendia seguros? Não exatamente, na verdade ela intermediava a venda de outros, então basicamente ele obrigou a contratação de um intermediário, de um atravessador, porque os caras estavam cotando seguros de outros, estavam fazendo com outros, então por que... E agora o Fernandes vai responder por isso. Em outras notícias, o programa Potenciar Trabalho na Argentina tem 1,3 milhões de recebedores que recebem mais ou menos R$400 por mês por vários motivos, às vezes baixa renda para encontrar emprego, e uma ação de detecção de fraude detectou 10% disso era fraude. No mínimo, tem outras ações que podem ser tomadas. O que foi feito? Cruzaram os registros de quem recebe esse programa com registros da imigração argentina de quem saiu do país de avião e navio enquanto estava recebendo o programa. Então, note, foi excluído carro ou pessoas que atravessaram a fronteira a pé, porque pode ter motivos, de repente você mora numa cidade de fronteira, sei lá, alguma coisa assim. Agora sim, você está recebendo um programa de auxílio social para gente que está recebendo baixa renda, que tá difícil e tudo mais, você está viajando, você está fazendo cruzeiro, escuta, isso aqui é fraude. E descobriram 120 mil pessoas, ou mais ou menos 10% dos recebedores do programa. Se você contar que são R$400 mensais, isso aqui é uma fraude de 600 milhões de reais por ano que foi detectada nesse programa, fora o fato de que ele era para ajudar pessoas a encontrar trabalho. E a taxa dele de sucesso era 1,3% dos participantes conseguirem emprego, o que é ridículo. Então, em vista dessas fraudes, em vista do fato de que esse programa não estava ajudando as pessoas a encontrar emprego, e também pelo fato de que ele tem atravessador, para a Argentina parece que o governo Fernandes adorava um atravessador. Muitos programas sociais na Argentina não são dados direto com o Pix na conta da pessoa. Porque lá eles não têm essa tecnologia, aparentemente. Não sei, de fazer uma transferência simples. Eles são dados para um intermediário que gera esse programa, que daí passa para as pessoas. E daí você olha e fala, cara, mas isso aí não é a receita pro... Sim. Sim. E o Milei tá querendo acabar com esses intermediários, com esses atravessadores, e tá tendo uma puta revolta contra isso por parte desses intermediários e atravessadores. Curioso, né? Então, em vista desses 3 problemas, ele resolveu acabar com esse programa, e vão ter 2 novos programas agora. Um que é renda para pessoas de baixa renda, como já foi anunciado, inclusive, quando fizeram as 10 primeiras medidas lá que o Caputo foi na TV, anunciou, deu uma puta aula de inflação e tudo mais, e anunciou que a 10ª medida ia ser aumentar esses repasses para pessoas de baixa renda e tudo mais, vão ser mantidos, e vai ser mantido esse programa de
renda para baixo, pessoas de baixa renda, pessoas que estão numa condição muito difícil, porque agora a inflação está alta, porque estão sendo soltos todos os controles de preço que existiam no governo socialista anterior. Então vai ter um ajuste, certo? Vai ter esse programa e vai ter um outro programa para ajudar pessoas a conseguir trabalho, que daí vai ter meta mesmo, vai ter ser sério, porque assim, se você tem um programa de ajudar as pessoas a conseguir trabalho e só 1,3% deles consegue, isso aí parece aquele programa do Lula em 2003, no primeiro mandato dele, que era o primeiro emprego, que falhou gigantescamente, deles nunca mais falaram sobre isso. Mas eu acho que tem gente que tá assistindo isso que não era nem viva na época, né? Então... Incidentalmente também teve essa fake news de deportar brasileiro, que foi um negócio assim... Inclusive você abre a página... Eu acho legal, cara, quando você vê esses artigos assim, que você olha e fala, que lixo radioativo, como é que é possível? Abre o Twitter do jornalista que fez. Ah, eu olhei lá e você olha e fala, ah, pô, passação de pano pro Hamas. Nossa, como eu tô muito surpreso, né? Qual que era a acusação? Não, é que agora o governo Javier Milei tá inventando uma acusação da época da ditadura para deportar brasileiros, porque ele é um racista, nazista, xenofóbico. Fascista. O que está acontecendo? A realidade é que tem mais de 10 mil brasileiros que estudam na Argentina, porque lá não tem vestibular e é de graça. Inclusive agora o Milei vai cobrar estrangeiro. Inclusive, cara, teve estudante equatoriano lá fazendo um protesto. Eu vi que era um negócio do Equador, eu não entendi se eram os estudantes, se era gente do governo, não entendi direito o negócio assim. Os caras fazendo protesto, que diziam, não, agora o Milei vai cobrar. Mas como assim? Como assim a gente não pode entrar num país qualquer e usar o sistema de educação deles pago por eles pra gente se formar e depois ir embora e não contribuir em porcaria nenhuma com o país? Eu tenho esse direito aqui. Ele agora vai cobrar isso, mas o fato é que antes não se cobrava. E tem muito brasileiro indo estudar lá, principalmente medicina, porque não tem vestibular de graça. Mas então o que acontece? Se você vai estudar lá, você precisa estar matriculado numa universidade, você vai ter o seu papel de matrícula provando que você é um estudante, e você precisa também ter o seu DNI. Quando eu gravei um Reels disso, eu falei CNI porque DERP, não sei. Só percebi depois que eu olhei e falei, não era CNI, era DNI. Que é o RG deles, simplesmente é um documento básico ali. E você também precisa estar no processo ou já ter a sua residência temporária como um estudante. Que é trivial. Todo brasileiro pode pedir isso. Inclusive, você, por ser brasileiro, pode pedir residência permanente na Argentina. Você pode pedir seu temporário, depois ir evoluindo e tudo mais. Você pode pedir isso no Paraguai, você pode pedir isso em vários países, inclusive na SET, né, que é uma empresa parceira aqui do 10 Radicais, para te ajudar a sair do país. E, legalmente, pagar menos impostos e viver mais livre em outros lugares, que a gente tem parcerias, inclusive, para levar você para Argentina e Paraguai. A gente vive atendendo isso, cara. É trivial o processo de você conseguir. Tem uma burocracia e tudo mais, a gente consegue te indicar parceiros que vão fazer isso por um preço decente, que não vão te passar a perna, que são gente que vai fazer isso tudo. Mas assim, não tem um negócio... Não é conseguir a cidadania europeia, entendeu? Não é um visto americano que é um negócio complicado. Você tem direito só por ser brasileiro. Você só pede o DNI lá, você pede a tua residência, faz um negócio bonitinho, tá bom. Você já tá matriculado. O que tava acontecendo? O pessoal não tinha nada disso, não tinha DNI, não tinha comprovante de matrícula. Aí chegava na imigração argentina e falava, eu vim turistar. Não, você vem turistar, beleza, cadê que tua passagem de volta? Não tenho. Então você vê turistar? Não, para o quê? O cara vem falar assim, eu vim estudar. Não, tá bom, cadê o teu registro de universidade aí? Não tenho. Você não trouxe? Não. Então é pra eu acreditar em você. Pô, legal. E quanto tempo você tá fazendo isso? 6 meses. Então peraí, amado. Você estourou o teu prazo de estar legalmente aqui na Argentina, né, como um turista e tal, aí você não solicitou, né, teu DNI ou teu negócio de visto aí, como você poderia, como um brasileiro, e é super fácil e tal, né? Então você não tem essa documentação, e daí você ficou ilegalmente no país aqui, você não consegue nem provar que você é estudante, né? Poxa, afuera! Maluco, não tem a documentação, mente pra imigração, é deportado e quer dizer que o Milei é fascista. E, gente, isso sequer é novidade. Isso acontece há anos na Argentina, porque às vezes os brasileiros querem dar umas brasileiradas lá e falam, puta relaxo desse. Aí toma uma deportada. Aí, claro, vem a manchete pra dizer que o Milei está deportando estudantes brasileiros com a alegação da ditadura e tudo mais. Você entende o nível? Você entende por que eu preciso fazer esse quadro? Porque o nível de jornalismo brasileiro é isso. E essa matéria foi replicada por vários jornais de uma crítica acéfala, porque ninguém foi lá perguntar o que estava acontecendo. Não, é só isso aqui dá clique e tudo mais, e a gente tem meta de clique aqui, o editorial tá em cima, que a gente tem que publica esse negócio aqui e acabou. Meu compromisso é com a notícia e não com a verdade. Esse é o estado do jornalismo brasileiro agora. E no mundo também. E como é que tá o apoio ao Milei?
Isso aqui é uma coisa muito importante porque os jornais no Brasil estão tentando pintar que está sendo um desastre, que horror, protestos, e ele está reprimindo porque ele é um fascista, tanto que ele também deporta brasileiros, blá 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 blá. A taxa de aprovação dele caiu um pouquinho para 52%, lembrando que a do Lula é 49%. Então aqui no Brasil, né, os jornalistas falam, pô, o Lula tá voando, 49% de aprovação, olha só, e o Milei é um desastre, por isso que ele tem 52% de aprovação. Inclusive, você pergunta lá qual que é a taxa de aprovação, as pesquisas mostram que a taxa de aprovação do Massa, que era o concorrente dele, é de 29% e da Kirchner de 27%. Então, assim, não tem nem competição, gente, não tem nem conversa. Outra, ele também fez um discurso recentemente, sexta-feira, onde ele estava falando de medida, basicamente o Estado da Nação deles lá, que é aquele State of the Union que tem nos Estados Unidos, que é o que está acontecendo, quais são as ideias agora, e ele foi dar um discurso no Congresso de mais de 1 hora lá, passou porrada nos caras, falou, teve frases geniais, estilo lá Milei, mas o ponto é que isso aí teve 50 pontos de Ibope, as pessoas estão muito interessadas nele, sendo que o recorde anterior era da Kirchner com 30 pontos de Ibope. E outra coisa também, que eu sei que é anedótico, mas eu acho que é muito, retrata muito bem o que é a visão da população na rua. Eu tive isso quando eu tava lá na posse, eu fui conversar com pessoas, e intencionalmente eu tava conversando com quem não tava com uma bandeira de Gassen. Porque o pessoal que já tá com bandeira do Milei e tal, eu falei, não, você já é fã, beleza, deixa eu conversar com o pessoal que tá vendendo água, com o Uber, com o cara do restaurante, com o pessoal aleatório, ver o que eles falam. E deu nisso aqui que foi mostrado. O jornal lá na Argentina tentou ser espertinho e colocou um jornalista na fila de um posto de gasolina pra perguntar, pô, e aí, o preço da gasolina subiu, você tá puto, o que você acha? E todo mundo, eu sei que é anedótico, 5, 6 pessoas no carro ali, mas todo mundo falou, nós estamos pagando a conta do governo passado, uma puta lambança, os caras são os parasitas aí, mas o Milei tá certo, tá cortando os gastos, tá demitindo um monte de nhoque aí, que é o termo deles pra Aspone, o termo célebre brasileiro pro assessor de porra nenhuma. Tá demitindo os Aspone, os nhoque aí, tá ajustando o negócio, a gente sabia que ia ter esses ajustes, a gente sabia que ia ter alta. É nóis, tamo junto, tô apoiando o Milei. Todo mundo falou isso. Então, assim, isso que estão tentando pintar aqui no Brasil, não tá colando. O que nos leva à inflação. Se você for ver o que a esquerda tá falando agora, mas a inflação tá mais alta do que a Venezuela. Sim, porque tinha controle de preços dentro do governo Fernandes, vindo de toda a lambança e impressão de moeda e socialismo que foi colocado na Argentina ao longo dos últimos anos, e agora ele soltou os controles de preço, como ele prometeu que ia fazer, como ele falou que ia fazer, e o pessoal elegeu ele pra fazer. E aí você teve uma inflação temporária de dezembro e janeiro que foi alta justamente por causa disso. E a gente falou, esse pessoal canalha vai usar isso pra atacar. E dito e feito. Dito e feito. Agora de Cuba o pessoal não quer falar, né? Cuba também é culpa do embargo, né? Mas, o que aconteceu? Como eu falei, tinha preços represados antes, eles foram soltos, você tem uma inflação temporária agora. Você também teve um controle da expansão de base monetária, um controle da impressão de dinheiro, porque o orçamento foi balanceado, já chegamos nisso. E por causa disso, você está tendo uma contração da base monetária agora. Inclusive, gráfico na tela aqui para você, você consegue ver que teve uma contração real da base monetária muito importante, e um outro, que foi de 25%, muito relevante isso. E se você for ver esse outro gráfico aqui, tem um indicador, que ele é um previsor da inflação, que está prevendo uma inflação de em torno de 10% para fevereiro. Então você teve 25 em dezembro, 20 em janeiro, que já é uma queda, talvez 10% em fevereiro, 10, 15, alguma coisa assim. A gente pode estar discutindo inflação de um dígito até junho, e aí a gente vai para zero, que é o que aconteceu quando teve a dolarização lá atrás, que muitos falam que é um desastre, que foi um desastre e tudo mais, o que é simplesmente mentira, porque não tem nenhuma base na realidade, mas e daí? Desde quando fatos vão ser importantes para a narrativa no socialista. Quando você teve isso lá atrás, cara, em questão de 2 anos, os caras zeraram a inflação. A gente pode estar vendo isso aqui muito mais rápido, porque são medidas muito mais ousadas que estão sendo tomadas agora. E aí, quando acontecer isso, certamente vai ter outra fake news, vai ter outra desculpa, mas a gente está aqui para explicar. Mas o fato é que está sendo controlado assim. E, aliás, um indicador poderoso disso, de que está sendo controlada a inflação agora, é que o peso não disparou. Muito pelo contrário. Qual que é a lógica aqui? Se você está tendo 50% de inflação em dezembro e janeiro combinados, era pro peso ir pro infinito e além, certo? Pero não. O peso estava em 1.200 e porrada pro dólar, e ele caiu para 1.000. Ué? E note, nesse período, inclusive tem outro gráfico na tela para você agora que é o DXY, é o índice dólar se valorizou nesse período.
Então era para o peso ter subido por causa da inflação e por causa do dólar. Ele valorizou. Por que isso? Porque o peso, porque o dólar, porque o câmbio é muito mais sensível a essas coisas mais profundas de mercado, muito mais basilares de mercado, como oferta e demanda de moeda. Então tá tendo menos peso agora, tá tendo menos impressão de moeda, tá tendo contração monetária. O peso vai responder a isso. O gap entre o câmbio paralelo, né, o dólar blue, e o câmbio oficial caiu bastante. Que era o que era razoável de supor se você entende o básico de economia, que é o que ia acontecer aqui. Mas ainda assim, falaram que não ia acontecer e aqui estamos com o fato. Inclusive, vale lembrar que, em termos reais, o peso está no seu maior valor nos últimos 4 anos e em vias de melhora. E também existem outras discussões agora com a FMI, com a atração de capitais e tudo mais, para retirar o cepo cambial, que é esse controle de câmbio de quem pode comprar dólares e tudo mais, que existe por causa do problema de reservas agora. O que nos leva ao próximo assunto, as reservas da Argentina. O Fernandes entregou o país com 11 bilhões de dólares de reservas negativas. Então as reservas líquidas, tudo que a gente tem menos o que a gente deve e não está pagando o que se paga quebra, dava 11 bi negativo. Essa era a situação que o Fernandes entregou. O Milei entrou em 10 de dezembro, o governo começou dia 11, então nós temos agora janeiro e fevereiro inteiros, mais uns dias trocadinho de março aqui, tem quase 3 meses de governo, e o saldo ainda está negativo em 4 bilhões de dólares. Então eles puxaram 8 bi em questão de 3 meses, sendo que o começo era aquela desordem gigantesca. Agora está começando a engrenar. Então é razoável você imaginar que em questão de 2, 3 meses eles conseguem zerar esse balanço e ir já para reservas positivas, inclusive porque pode vir ajuda da FMI, pode vir mais recursos aqui, e isso cria o que o Guedes chamava de uma espiral virtuosa. Você resolve um problema e o fato disso resolver tira outros impeditivos para resolver outro problema. Isso atrai outros capitais que vão te ajudar a resolver novos problemas. É o oposto da bola de neve, né? Quando você tem um problema que gera outro. Então, é o que está acontecendo agora. Questão aqui de possivelmente mais 2, 3 meses, eles podem já ter reservas positivas e já começar a falar de retirar o cepo, de retirar esse controle cambial. Retirar do controle cambial e tendo reservas positivas é muito mais confiável investir na Argentina, isso atrai muito mais capitais, o que ajuda a resolver todo outro problema. Então, essa dinâmica principal que está acontecendo agora no Milei. Balancear o orçamento, já vamos falar disso, controlar a inflação, trazer reservas, trazer investimento na Argentina e começar a ter um desenvolvimento de PIB. E você tem que fazer isso rápido antes que a paciência das pessoas se esgote. Porque todo mundo combinou que ok, todo mundo não, né? Os socialistas não, mas a maior parte da população, visto que ele foi eleito por 56% oficial na urna, sendo que tem fraude lá, então provavelmente foi mais. Inclusive, vale lembrar, ele foi eleito porque também teve essa aliança com o Cambiemos para ajudar eles a não tomarem fraude na urna. Mas a gente sabe que ainda assim teve e a gente sabe o que ele estava fazendo. Então, provavelmente foi por muito mais. As pessoas concordaram com isso, falaram, vai ter ajuste, tudo bem, tamo de boa, tal, mas uma hora cansa. Então você consegue resolver antes de cansar ou não, contando que o Congresso está ativamente tentando te atrapalhar durante esse processo. Essa é a briga aqui. O que nos leva à próxima discussão, o déficit. Ele está conseguindo isso tudo porque ele está combatendo o déficit, que é uma coisa que o Caputo falou na primeira semana de governo, é uma bruta de uma palestra, eu fiz um vídeo sobre, de 10 minutos explicando, nós tivemos quase toda a história da Argentina em déficit, aí gera dívida, aí a gente imprime dinheiro, aí o dinheiro vale menos, aí afasta investimento, distorce o negócio todo, destrói a riqueza das pessoas e por isso que esse país está pobre. Então, para resolver tudo isso, nós precisamos balancear o orçamento. Como diz o Milei, no hay plata, acabou a grana, tem que cortar. Tudo passa necessariamente, antes de tudo, por isso, o balanço do orçamento. Janeiro eles tiveram um superávit absolutamente histórico e estão cortando gastos de todos os tipos, cortando gastos de publicidade, cortando gastos como descobrir fraudes em programas sociais, cortando gastos ao cortar privilégios, cortando gastos ao cortar repasses para as províncias, já vamos entrar nisso, isso também é muito importante, que está acontecendo essa revolta de governadores, veio disso, e isso controla a necessidade de imprimir moeda, então não existe mais, o que causa essa contração monetária, o que vai causar a estabilidade da economia daqui a alguns meses. Agora é questão de assistir tudo acontecendo. Mas é duro. Eu sei que vários de vocês estão olhando para isso aqui pensando, cara, mas eu queria isso aqui. Cadê o nosso? Por que a gente não tem isso aqui?
E uma coisa curiosa que a gente tem no Brasil é que a gente tem um grande número de libertários. Olha o tamanho desse canal, olha o tamanho de várias outras coisas por aí, olha a quantidade de pessoas que estão revoltadas, olha a quantidade de pessoas que olham e falam, porra, eu queria um Milley por aqui, mesmo que ela não seja libertária, ela não sabe exatamente o que é, mas tem um potencial, olha. Por que a gente não consegue transformar isso? Porque você tem um monte de gente aqui, mas falta o meio, que é uma comunidade, que é grupos de estudo, que é grupos de ativistas, que é grupos de influenciadores, que é grupos dentro de universidades, por exemplo, a esquerda estava dentro de todas as universidades, todo DCE lá enchendo o saco, dizendo que, pô, Cuba é linda e tem que fuzilar todo mundo mesmo. Mas a gente não tem isso, a gente não tem ainda um corpo tão grande disso para transformar esse potencial de pessoas em efetivos na realidade. Claro, agora 2024 a gente tem campanhas, tem várias outras coisas, e eu não estou dizendo que não existem vários grupos, existem vários esforços. Agora, a gente poderia ter mais. A gente poderia ter maior conexão entre essas pessoas, esses grupos, a gente poderia ter mais grupos, a gente poderia ter um funil melhor entre pessoas que estão putas da cara e resultados reais. E eu entendo que o meu trabalho, em parte, é resolver isso. Essa era uma iniciativa que a gente teve lá em 2017, 2018, acabou sendo descontinuada, mas que eu acho absolutamente fundamental a gente retomar agora. E estamos retomando. E eu queria te convidar a participar disso. A ideia, no médio prazo, é a gente ter uma parte dentro do Ideias Radicais que é dedicada a maiores conexões. A gente não sabe exatamente o que vai ser, qual que vai ser, se vai ser grupos de estudos, se vai ser isso, se vai ser aquilo, essa é a natureza do mercado, a gente está aqui para descobrir isso junto com vocês, mas eu quero ajudar a fomentar isso a acontecer. Só que isso custa. Mas também tem outra coisa, você também quer participar. Então nós temos aqui uma situação. O que a gente resolveu fazer agora como um primeiro lançamento, uma primeira fase disso? A gente está retornando o que a gente tinha antes, que era o Catarse, que ficou parado por quase um ano aí. Que eu já notava que já tinha isso. Esse espaço de pessoas conversarem. Eu acho que muitas pessoas que são libertárias estão assistindo isso se sentem sozinhas. Então é um espaço para vocês poderem conversar, para vocês poderem se conhecer. Que é, por enquanto, fechado a apoiadores do canal aqui, porque eu tenho que pagar isso tudo, não existe almoço grátis, mas é R$30 por mês. Então, pô, o que é uma assinatura da Netflix, alguma coisa assim. Então você vai ter acesso ao nosso Discord, e a gente tá colocando várias coisas lá dentro para começar a estimular essa ideia de uma comunidade. Então, vai ter um hangout lá comigo quinzenal, cada 15 dias eu entro lá e a gente fica 4, 5 horas batendo papo, atualizando das coisas e tudo mais, para vocês também se conhecerem. Eu também vou estar lá dentro, claro, não o tempo todo, mas a ideia é pra estar lá para conversar com vocês, mas poder vocês também conhecerem outras pessoas e conversarem, isso acontecia bastante lá, eu quero voltar a isso. E eu tô trazendo outros grupos para participar e gerar conteúdo lá dentro. Então a gente tá trazendo o Escafandristas, que é um grupo de estudos bem legal, que fazem estudos bem mais profundos, por isso escafandristas, né, fazer um mergulho, né, não vamos ficar só discutindo pô, 6 lições e tudo mais, vamos fazer uma coisa mais profunda. A cada 15 dias eles vão ter um grupo de estudos lá para ensinar, para discutir ideias. Então você que quer estudar mais, mas pô, falta ambiente, falta gente para te desafiar, resolvido. Eu tô também trazendo o pessoal pra gente tirar do papel o Construtores pela Liberdade, que é um grupo de estudos especializado em arquitetura, urbanismo, design urbano, desenvolvimento da cidade, cidades privadas, todos esses assuntos, como que a gente faz governança no nível maior, e a gente vai também ter reuniões quinzenais também, vai ter um grupo lá executando isso pra gente. E eu tô procurando também outros grupos, eu quero ter coisa de cripto, eu quero ter várias outras coisas lá, pra ir começando a criar esses espaços. Mas eu sei que eu não vou criar todos os espaços. Eu quero deixar isso aberto para outros virem. E a gente vai descobrindo ao longo do tempo o que tem que acontecer, o que faz sentido lá dentro e construindo isso ao longo do tempo. Acho que vai ser muito divertido. Se você quiser participar, é só assinar o nosso Catarse, o link tá aqui na descrição. Qualquer doador de R$30 mensais ou mais vai poder participar lá no nosso Discord, ter acesso a tudo isso. E com o tempo a gente vai expandindo isso mais, mas eu acho que vai levar mais um ano aí pra gente avançar para as próximas fases. E também tem uma segunda cota de doador lá de R$300 mensais, que assim, se você se sentir inspirado a ter o mesmo produto, só que pagar 10 vezes mais caro, só que é para ajudar a liberdade a acontecer e não vai para Dilma ou pro Lula, aí você pode assinar lá também. Então, datas e tudo mais vão ser anunciados lá dentro, a gente deve começar já em março a ter todos esses grupos rodando e várias coisas virão, mas por esse anúncio é isso, vamos de volta pro vídeo. Inclusive é interessante esse gráfico aí na tela para você, que é o gasto público consolidado na Argentina, em que você consegue ver que teve uma mudança de patamar muito relevante nas últimas 2, 3 décadas aí. Porque antes você tinha um patamar um pouquinho acima ali de 30% do PIB, o que já é alto, já é um nível Brasil. Você teve uma queda ali que foi reformas que foram feitas e tudo mais, mas elas foram desfeitas conforme o socialismo voltou para a Argentina ali no fim da dolarização da economia de fato, como existia no sistema anterior, voltaram para gastar. O gasto público explodiu para ali 40% a 45% do PIB. Negócio absolutamente insano.
e que vocês conseguem ver ali, o azul escuro é o federal, o azul clarinho é municipal, e o cinzinha ali é as províncias. Então as províncias respondem por mais ou menos 1/3 do gasto estatal na Argentina. O que até aí não tem nada certo nem nada errado nisso. Inclusive, assim, imposto é roubo, Estado é uma gangue. Agora, existindo Estado, eu prefiro que o orçamento esteja muito mais nos municípios no Estado que na federação. Então, não tem nenhum problema com a distribuição aqui. O ponto que eu quero que você veja é que existiu uma gravíssima expansão de gasto público nos últimos 2 décadas ali, que levou a essa situação que nós temos agora, e que as províncias pesam muito dentro disso. Lembre-se dessas coisas da província. Mas antes disso, vamos falar só para encerrar essa parte econômica aqui da safra da Argentina. Em 2023, eles tiveram uma quebra de safra extremamente pesada que prejudicou também o governo Fernandes e que incidentalmente também ajudou o Brasil, porque como teve menos exportação de lá, preços subiram aqui, o que acabou incidentalmente ajudando o Lula, gerando uma disparada de PIB aqui no Brasil no primeiro e segundo semestre puxada pelo agro, que depois zerou no terceiro e quarto trimestre do governo Lula agora. Então é curioso como essas coisas são. Mas a safra deles foi uma quebra muito forte, que caiu para 20 milhões de toneladas, e esse ano vai dar 50 milhões de toneladas, o que está se prevendo a safra recorde lá. E isso vai ajudar muito a Argentina. A entrada de dólares que vai vir disso é muito forte. Isso vem de maiores investimentos, isso vem de não ter a quebra de safra e fatores climáticos e tudo mais, mas também o fato de que as pessoas já estavam esperando uma mudança de governo, então investiram muito mais nisso, porque vale a pena, né? Porque não vai ter a possibilidade de que impostos de exportação cairiam, várias outras coisas assim. E é interessante também pensar como isso também pode ter efeitos no Brasil, porque se a gente teve um boom de agro aqui porque teve uma quebra de safra lá, isso agora vai, tudo o resto ficando igual, causar preços menores do que eles normalmente seriam, o que pode causar um crescimento do agro um pouco menor esse ano no Brasil em 2024, que vai prejudicar também os números do governo Lula, que já estão ruins, já estão sendo sustentados basicamente por agro e gasto público, e como o gasto público agora não está conseguindo mais fazer muito mais coisa porque as contas não fecham, e porque o agro agora pode sofrer com isso, isso pode dar um número ruim para o Lula também, o que eu acho que vai ser muito educativo da população brasileira. Isto posto ao Congresso. Milei tinha aquela proposta da lei Ônibus, que acabou não sendo aprovada, voltou para a fase de negociações e tudo mais, e ele falou, tá bom, quer saber, primeiro, eu não preciso de vocês para ajustar o negócio, o que eu preciso é do orçamento. Eu tenho amplos poderes no orçamento aqui, eu preciso balancear o orçamento, a gente vai controlar a inflação, fazer várias coisas, vai ter um resultado econômico, vai dar certo, e as pessoas vão ficar putas que vocês atrapalharam tudo aqui. O que leva à estratégia que ele adotou, que eu acho que faz sentido, porque assim também, vocês não querem conversar, beleza, vai ser inimizade, fazer o quê? Nós reconhecemos o fato e jogamos de acordo. Vamos então apontar quem são os inimigos. Esse governo foi eleito para reformar, para ajustar e tudo mais, e tem gente aqui no Congresso que é contra. Muito bem. Vocês serão expostos como, então, contra. Criticou os caras e está criando uma situação onde as pessoas estão tomando noção disso. E mais, ele propôs também no discurso dele, que eu também não vou entrar porque foi mais de 1 hora, mas ele propôs um novo acordo, dia 25 de maio, vamos lá, que é uma data muito importante para eles. Vamos fazer um acordo por uma nova Argentina, tá bom, vamos ver o que a gente pode pôr na mesa. Então assim, primeiro, inviolabilidade da propriedade privada, são 10 pontos. Segundo, compromisso inegociável com a redução, aliás, com o equilíbrio fiscal. Lembra que eu falei que é absolutamente importante isso? Vocês querem fazer? Vamos fazer isso. Quem que não é a favor do equilíbrio fiscal? Quem que é a favor de continuar imprimindo? Quem que é a favor de continuar inflação? Assina. Vamos lá, a gente vai assinar quem é a favor, por default quem não assinou é contra e todo mundo vai ver. Agora nós vamos pro constrangimento. Já que vocês querem fazer aqui sim, eu que tentei conversar, eu quis conversar. Vocês não quiseram ouvir o que a população pediu, vamos assim então. Mas claro, vamos chamar ele de fascista porque ele tá atacando o Congresso. Lógico, porque ele é literalmente um nazista. Óbvio. E dentro desses 10 compromissos também tem reformas de redução do gasto público a 25% do PIB. Lembra como eu mostrei anteriormente que foi para 40, 45? Vamos baixar para 25. Vamos comprometer com isso aqui? O que vai exigir um comprometimento das províncias? Já chego nisso. Vamos acabar com esse modelo de coparticipação de impostos, onde um cobra e repassa pro outro e tudo mais? Aí todo mundo cobra o seu, e daí pelo menos tem que assinar que você tá cobrando o seu. Porque hoje, e isso não é só na Argentina, assim, em vários lugares do mundo, mas tem várias cobranças indiretas de maneira que as pessoas não entendem o que elas estão cobrando. Eu gosto muito do sistema americano, eu acho legal. Quer dizer, eu não gosto de várias coisas lá. Agora, o sistema que eles mostram o imposto para as pessoas, eu gosto muito.
que é você compra as coisas na prateleira e tudo mais, aí quando você chega no caixa, tem um preço extra, que é o imposto. Ou quando você vai pagar a conta do restaurante, todos os preços do cardápio, as coisas e tudo mais, estão sem impostos. Quando você vai pagar a conta, aí tem um extra, que é o imposto. Eu acho que isso é muito educativo. Eu acho que seria muito produtivo para o Brasil se tivesse uma segregação de preços do preço do imposto, ou se a gente só colocasse o preço das coisas e depois adicionar o preço do imposto na boleta, todo mundo tem que ver. Eu acho que seria extremamente educativo para o brasileiro entender que não existe almoço grátis. Ele está propondo acabar com isso aqui de várias formas diferentes e várias outras reformas. A reforma previdenciária, reforma tributária, várias outras coisas. E, aliás, trabalhista também, tem uma reforma política, a ideia de acabar com o financiamento público de partidos, de quem foi condenado por corrupção na segunda instância não pode concorrer, várias outras coisas assim também, que são parte dessa reforma anticasta que ele está querendo fazer, abertura de comércio internacional e exploração de recursos naturais. Isso aqui nos leva ao próximo ponto. Por que ele colocou isso nesses 10 compromissos? Porque é pessoal. Para encerrar aqui, rolou uma revolta de governadores puxada por um governador da província de Chubut. Esse absoluto parasita socialista tá ferrado como vários outros governadores porque, como uma das medidas para balancear o orçamento, parou-se os repasses discricionários não obrigatórios do governo federal para as províncias, que volta para esse modelo de coparticipação. Como eu mostrei antes para vocês, boa parte do orçamento do gasto público argentino vem das províncias. Isso era subsidiado pela federação, que mandava dinheiro para as províncias. Então, os governadores não precisavam explicitamente cobrar os impostos, eles conseguem ser colocados mais disfarçadamente de uma forma federal, e repasses eram feitos para eles para que eles possam fazer populismo. Então as pessoas não entendiam que estavam pagando impostos para a província, e veem esse populismo como uma coisa legal e tudo mais, pô, almoço grátis. Ele falou, primeiro que a gente não vai pagar esse negócio, segundo, se quer cobrar, cobra você, não cobra imposto é roubo, mas pelo menos seja... você vai ter que passar pelo constrangimento de ter que cobrar isso aí. Não, vamos pagar vocês que se virem e vocês vão ter que cortar gastos, porque a eleição nacional mostrou que a população está comprometida com o corte de gastos e equilíbrio fiscal. E vocês vão ter que fazer isso agora e eu não sou obrigado a pagar, eu vou parar de pagar. Chega, não tem mais repasse. E várias províncias tiveram que se ajustar. Demitir funcionários, ajustar os seus gastos, reduzir a sua máquina. Também tem a possibilidade sempre de fazer medidas para estimular negócios, para estimular desenvolvimento econômico, que vai acabar aumentando o seu faturamento também. E várias delas não estão interessadas em fazer isso. E aí volta para aquela coisa que eu falei de vamos separar então. Quem que quer resolver, quem que quer continuar na parasitagem, quem que quer continuar sendo a casta. Corta para esse governador de Chubut que falou, olha, eu não vou cortar nada, não vou reduzir nada, não vou mudar nada não. Você que me pague, tem que me pagar. Eu me leio aí, teve que relembrar ele que assim, ó, inclusive a gente reteve alguns pagamentos seus, porque assim, são de um crédito que você tinha aberto com a gente, né? A gente reteve esse repasse aí, então, mas enfim. Esse governador de Chubut falou, vocês vão me pagar, não vou cortar nada, vai continuar tudo igual aqui, dane-se. E se vocês não me pagarem, o que eu acho que é devido a mim e que não é, eu não vou repassar para a nação os minérios e o petróleo explorados na província de Chubut, porque é uma província de grande exploração petrolífera e de minérios de grandes riquezas naturais, que o cara não quer explorar, porque, o meio ambiente... Gente, é um deserto, não tem nada. Não é assim, a Amazônia, as árvores, o macaquinho... Não tem nada, é um deserto. E o cara não quer explorar porque, o meio ambiente. O cara não quer explorar, não quer gerar riqueza. E falou, não só eu não quero fazer isso, eu vou sabotar o país, não repassando petróleo, não repassando os minérios, que não estão me repassando o dinheiro que eu acho que me devem. Cara, de novo, a psicologia tem que estudar a cabeça de um cara desses pra entender como é que foi criado pra gente como humanidade, pra você que é pai e tá preocupado de criar um merda desses, saber o que você tem que fazer pra não criar um parasita desse aqui, cara, porque eu acho que isso aqui teria um grande valor pra humanidade. A resposta do Milei foi, olha, então vem tão lixo. O que você está fazendo é um crime. Você está falando que você vai sabotar o país e reter recursos que são do país, que não são seus, para tentar obter dinheiro. Então, assim, não precisa dar ultimato, data não, pai. Pode reter, pode mandar não sair. A gente já manda a justiça e a polícia aí, já resolve isso, não tem problema. Esse governador começou a puxar uma grande revolta, teve governadores apoiando e tudo mais. Inclusive, por isso o Milei colocou esse compromisso com a exploração de recursos naturais lá nas 10 medidas. É pessoal mesmo, é pra bater no cara mesmo, e merece.
E agora tem esse embate entre eles. Os governadores querem que voltem impostos de renda, que voltem outras coisas e vários repasses, e o Milei quer que os caras cortem os gastos. E agora vamos ver quem ganha a guerra de narrativa. Estou curioso. Mas enfim, eu suponho que esse episódio aqui acabou sendo muito maior, porque faz tempo que eu deveria ter discutido várias coisas assim, algumas coisas dariam uns vídeos isolados. Eu suponho que os próximos Milei Reports serão mais curtos, mas obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Por este vídeo é isso.